Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais uma aula aberta aqui da Faculdade da Alma. Aqui na Faculdade da Alma, nós formamos psicanalistas capazes de compreender e tratar a si e aos seus pacientes nas esferas mental, emocional e espiritual. Eu sou Eliane Cunha, eu sou terapeuta e também professora e coordenadora aqui na Faculdade da Alma. No nosso tema de hoje, nessa aula aberta, a gente vai abordar o despertar da consciência. A gente vai trazer esse tema de uma maneira descomplicada para te ajudar a entender de vez esse assunto tão importante para a nossa vida. Eu vou focar no despertar da consciência de uma maneira descomplicada, porque deixa eu contar uma situação. Há 15 dias atrás, eu fiz uma live com Heloise, uma psicóloga incrível, uma pessoa muito querida, e a gente falou sobre esse assunto, despertar da consciência. E essa live foi uma aula, né, no formato live. Então essa aula foi para lá. E aí uma pessoa colocou um comentário nessa aula. E por conta desse comentário que eu estou trazendo essa aula hoje, falando do despertar da consciência de uma maneira descomplicada, descomplicando essa questão, o que é, afinal de contas, o despertar da consciência. E o comentário que ela fez foi o seguinte: não consegui entender bem o tema da exposição de hoje. E qual que era o tema que a gente estava abordando? O tema era o despertar da consciência, o caminho de volta para casa. Esse era o tema. Então, entendendo, gente, que não é só para essa pessoa que comentou, e eu até agradeço esse comentário, em virtude desse comentário, a gente está trazendo esse conteúdo de novo. E na realidade, é o que eu sempre faço. Desde o momento que eu iniciei essas aulas abertas aqui, eu trago um assunto para despertar a consciência, porque nosso intuito aqui é servir a vida. E não tem outra maneira de servir a vida se a gente não desperta a consciência, porque a gente vai entendendo a vida, a gente vai vivendo esse processo de maneira maravilhosa e linda quando a gente tem a nossa consciência desperta. Então eu agradeço a pessoa que trouxe esse comentário, e por conta desse comentário a gente está fazendo essa aula hoje. Esse comentário me fez pensar, e eis que eu cheguei a algumas conclusões que eu vou trazer cada uma nessa aula de hoje para vocês. Eu vou fazer uma aula explicativa sobre esse tema, o despertar da consciência de uma maneira descomplicada. A gente vai recorrer ao companheiro Aurélio, como sempre, e nós vamos ir na gênese dessa palavra, na etimologia dessa palavra despertar, para a gente ter uma ideia maior, uma noção maior desse assunto, desse tema. E além do Aurélio, a gente vai recorrer também a algumas citações dessa palavra despertar no livro sagrado. Então a gente vai dar uma passeadinha aqui para a gente ter uma noção mais clara e mais ampla do que é o despertar. Só que, antes de eu dar continuidade, eu já quero avisar que essa aula não tem nenhum cunho religioso, tá, gente? Não vamos falar aqui de religião, não tem cunho religioso. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer um assunto sobre o despertar da consciência de maneira descomplicada. E vocês vão entender que quando a gente trata desse assunto, o despertar da consciência, não tem como tratar do assunto despertar da consciência se a gente não entende o que é a consciência. Se a gente não tem noção do que é a consciência, do que corresponde à consciência. E vocês vão entender aqui nessa aula hoje que a consciência, ela corresponde a uma instância maior do ser que eu sou. Uma parte maior do ser que eu sou. Logo, essa parte espiritual que me corresponde. Então, a gente vai falar desse campo espiritual, porque nós somos esse campo espiritual, a gente é essa parte. Então, falar de despertar a consciência é falar daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é espírito. Então, a gente vai falar nessa linguagem, tá? Mas não tem nenhum cunho religioso, não se preocupem, e a gente não vai falar de religião. Então vamos lá, né? Vamos recorrer ao dicionário. E essa telinha diz o seguinte: consciência no dicionário: sentimento ou
conhecimento que permite ao homem vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior, do seu mundo dentro, do teu universo interno. E diz mais, na segunda tela, consciência, que se refere à capacidade de saber discernir ou julgar, dividir ou separar, saber diferenciar entre o bem e o mal. Então, o dicionário ele traz para a gente essa conotação, né, essa explicação sobre o que é a consciência. Logo, despertar, segundo o dicionário, né, despertar a consciência é estar presente para essas capacidades de discernir, de julgar, de dividir, de separar, de diferenciar, de saber o que é bom, de saber o que é mal. E também está numa compreensão da totalidade que nós temos do nosso mundo interno. Então, segundo o dicionário, é essa fala. Agora, o que a gente vai para a etimologia, tá? O que é a etimologia? O significado da gênese dessa palavra. Da onde que surgiu essa palavra? Então, a gente vai para a etimologia da palavra consciência. A palavra consciência, a gente vai pegar a etimologia dela do latim, e no latim ela significa conscientia, que é o mesmo que estar ciente. Continuando, agora a gente vai no livro sagrado entender o despertar. Ele vem junto com o termo acordar. Em Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem mais um, João 11:11, diz assim: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Em Provérbios 6:9 diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Em Isaías 56:10, sobre Israel diz: todos os seus sentinelas andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Então, quando a gente traz um assunto sobre o despertar da consciência, é exatamente isso que a gente está querendo dizer, que a pessoa está dormindo, que a pessoa está adormecida, que a pessoa está inconsciente. Logo, despertar a consciência é acordar, é sair do sono, é levantar, é abrir aqui a percepção, o entendimento, o conhecimento. Esse conhecimento, esse entendimento, essa percepção, gente, a gente vai entender na nossa próxima tela. Essa tela 4, ela traz aqui as esferas do ser, tá? Do ser que somos. Eu sou isso, você é isso, todos nós somos. Todos nós somos. Todo ser humano que existe, que está respirando na face da Terra, é essa representação, tá? Então, eu representei um quadrado, um círculo e um triângulo. O quadrado, ele representa a nossa esfera física, a nossa esfera material, a nossa esfera corpo, onde se localiza o cérebro, que é também, né, aquela massa que corresponde àquele conteúdo interno de massa tocável, plausível, que a gente tem dentro desse crânio, né, que é o cérebro. Depois, o mental. O mental, ele corresponde à alma, à mente. O mental, ele faz parte, aqui na Faculdade da Alma, quem faz a formação em psicanálise com a gente já viu que o nosso mental, ele corresponde à nossa psique, o nosso campo psicológico, o nosso campo de pensamento, o nosso campo de sentimento, o campo onde todas as coisas são criadas. E falando nisso, na aula da semana passada, gente, eu falei muito sobre isso. A aula da semana passada tá incrível, se você não viu ainda, corre para assistir. Eu não lembro qual que é o tema da aula da semana passada, mas aqui no YouTube você consegue achar essa aula. Então eu falo um pouco mais sobre essa questão da psique, né, da mente, do pensamento que está criando a nossa realidade. Então essa parte mediana que está ali no meio, ela corresponde ao nosso mental, à nossa mente, à nossa alma. E o triângulo, que é a parte superior, que é a nossa parte espiritual, corresponde ao nosso espírito
e a nossa consciência. Então, eu tenho um cérebro, este cérebro comporta uma mente e esta mente é o veículo de uma consciência, que é o espírito. Eu tenho um corpo físico, este corpo físico comporta uma alma e esta alma é o veículo do espírito também. Esse esquema ele é maravilhoso para a gente trazer essa explicação, porque daí fica muito claro. E despertar a consciência é fazer essa jornada. Por quê? Porque eu tô no corpo, né? Ó, eu tô no corpo, eu tô numa matéria, eu tô num corpo. Então, eu estou com a consciência de quem eu sou apenas ali, ó, na parte física. Eu tô achando que eu sou um corpo, eu tô achando que as situações que estão acontecendo comigo é culpa do outro, eu tô achando que as coisas não melhoram para mim porque as pessoas não me ajudam, eu tô achando que eu tô adoecida porque eu não aguento mais as pessoas acharem que eu tenho que ajudar todo mundo e ninguém me ajuda. Eu tô nessa ideia de ser, né? Nessa ideia de vida, nessa ideia de estar aqui agora. Então, eu necessito despertar minha consciência para eu ampliar a minha capacidade de percepção de quem eu sou, porque eu não sou só isso. Eu não sou só uma matéria, eu não sou só um corpo físico, eu não sou só essa parte esférica daquilo que eu sou. Eu sou muito mais. Então, despertar a consciência é dar lugar aqui, ó, à minha mente, né, de que tem algo mais do que apenas um corpo físico. De que não é possível que todo mundo seja culpado pelas desgraças da minha vida. Não é possível que as coisas ruins só acontecem comigo porque eu sou uma azarada. Eu preciso evoluir, eu preciso ir além, eu preciso subir essa escadaria, eu preciso escalar para eu chegar naquilo que realmente eu sou de fato, que é o espírito. O espírito é aquilo que eu sou, é aquilo que me corresponde. Então, despertar é acordar. Mas, Eliane, como assim acordar? Como assim acordar? Eu já acordo todo dia. Eu acordo todo dia, levanto, tenho que trabalhar, não quero, mas estou acordando todo dia, estou acordando, estou levantando, estou indo trabalhar. Não é a mesma coisa? Despertar não é esse acordar que eu faço todos os dias? Eu te digo, não, não é. Esse acordar que a gente faz todos os dias, sem estar consciente de quem a gente é, ainda é um acordar só no físico, um acordar só na matéria, um acordar totalmente inconsciente de quem eu sou. A gente vai recorrer ao grande mestre, Jesus, o Cristo, para tornar esse assunto ainda mais interessante e compreensível para a gente. E esse grande mestre, Jesus, o Cristo, ele ensinou sobre esse despertar da consciência. Na realidade, foi o que ele fez aqui, enquanto esteve aqui, foi o que ele fez, né? Então, ele ensinou a gente sobre o despertar da consciência nesse plano. E ele esteve neste plano, viveu aqui e ele foi um modelo de vida a ser seguido neste caminho, nesta jornada de despertar da consciência. Então a gente vai seguir o mestre. Quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira que falava, né? Vamos brincar de seguir o mestre. Então o que alguém falava, o que uma das crianças falava, a gente tinha que fazer. Então aqui a gente vai seguir o mestre, né? O mestre Jesus, o Cristo. A gente vai seguir para a gente entender um pouquinho mais sobre o despertar da consciência a partir da vida desse grande mestre, a partir do que ele nos ensinou, do que ele trouxe para a gente. Então, segundo o que ele nos ensinou, para despertar a consciência é necessário 3 movimentos. Que movimentos são esses? Primeiro, morrer. Segundo, nascer. E terceiro, sacrificar. Eita, Eliane, o negócio tá ficando estranho agora. Como assim? Tem que morrer? Eu tenho que nascer? Eu tenho que sacrificar, mas eu não já nasci? Então, a gente vai observar esses 3 pontos: morrer, nascer e sacrificar para o despertar da consciência. Então, o primeiro ponto, que é morrer, né? Há que morrer. Há que morrer, gente. Por que há que morrer, Eliane? Por que eu tenho que morrer? Porque se a gente não morre, a gente, eu digo a gente no sentido... Deixa eu voltar aqui, volta a tela de novo para mim, Ricardo, a esfera do ser.
Olha aqui nesse meio, esse meio mental, no círculo azul. Quando a gente vai nascer neste plano, quando a gente precisa vir para este plano, a gente vai vir naquilo que somos, né? Enquanto espírito, a gente vai entrar nessa parte da mente, da alma, nessa parte do meio, nessa parte azul que é a parte mental. E aqui nessa parte azul, nessa parte mental, vai surgir junto com a gente uma outra força que vai habitar em nós. Essa força, gente, que vai habitar em nós é a força, eu chamo de força do ego, tá? Agora, entenda uma coisa, não é o ego de Freud. Eu digo isso porque a gente estuda o ego de Freud dentro da formação em psicanálise, né? Id, ego e superego. Não é o ego de Freud, porque quando a gente fala, tem que matar o ego em nós, que morrer, né? Morrer, o ego precisa morrer em nós. Não é aquele ego de Freud, porque aquele ego de Freud é um instinto da vida, da sobrevivência. Esse ego aqui é um outro ego. É uma outra força que vem em nós, que se a gente não destrona essa força de nós, a gente passa a vida inteirinha servindo a essa força e não servimos ao propósito do ser que somos. Não servimos ao propósito da nossa vida no aqui e no agora. Então, quando eu entro nessa esfera mental e vou ali para a barriga da mãe, para eu ser formada, porque para eu ter um corpo, eu vou precisar de DNA de papai e DNA de mamãe, esse DNA. E, gente, sobre formação do corpo eu também falei na aula passada, vocês têm que ir lá que essa aula tá linda, tá? Inclusive tem até um rios, um pedacinho que eu recortei e coloquei no Instagram. Então, eu preciso de DNA de papai e DNA de mamãe para formar o meu corpo, para formar a minha matéria. Então, quando eu nasço aqui, essa força do ego, ela já vai nascer comigo, ela já vem comigo. E aí, à medida que eu vou crescendo e desenvolvendo, eu vou estar inconsciente de mim, eu vou estar sem saber quem eu sou. Eu vou estar num processo de sendo direcionada pelos desejos desse ego. Então, o despertar a consciência já começa eu entendendo que tem essa força dentro de mim e que essa força precisa ser destronada de dentro de mim. Esse trono aqui não é dessa força, esse trono pertence a outra força, a outra energia. Esse trono é do espírito e não do ego, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o negar isso. E o negar a si mesmo, né, que o mestre ensina, você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo. Não é eu negar a mim no sentido de eu não fazer aquilo que eu amo fazer. É eu negar essa energia que sempre vai militar, me levando para o sentido contrário ao sentido do espírito. Então, essa força em mim precisa morrer. Eu preciso matar essa força em mim. É uma morte que nós precisamos produzir dentro de nós mesmos. A morte desse bendito ego. O ego, ele mantém o homem dormindo na ignorância de quem o homem é. Até porque quando o homem desperta para quem ele é, o ego é destronado, o ego perdeu, né? Então, o ego ele vai fazer o possível para nos manter dormindo, para nos manter inconsciente, para que ele continue sendo o condutor desse veículo, né? O condutor dessa carroça. Então, ele precisa morrer. Quando o homem nasce neste plano terreno, como eu já acabei de falar, ele precisa de uma matéria física para ficar aqui. Então, ele se constitui de matéria física através do processo de gestação, ali na barriga da mãe, e nasce na matéria. Porém, nessas condições de matéria, uma força que eu acabei de falar, que chamamos de ego. Gente, eu vou fazer um PDF dessa aula para vocês, tá? Para vocês terem essa aula aí em PDF, para vocês poderem estudar, tá? Ela tá escrita aqui porque eu escrevi, então eu vou transformar no PDF e vou disponibilizar, tá bom? Porém, nessas condições de matéria física, uma força que chamamos de ego, que já vem instalada nesse novo serzinho que está nascendo, essa força vai se manifestar. E uma vez que esse homem está dando lugar para este ego em si, porque é uma escolha.
tá, gente? É sempre uma escolha, mesmo que eu não estou consciente, é uma escolha que eu faço, é uma escolha que eu tenho enquanto viver a vida aqui, né? Porque a vida vem para mim, então eu tenho uma escolha, escolho aqui ou escolho aqui, escolho esse caminho ou escolho esse, vou para este lado ou vou para esse lado aqui. Então é sempre uma escolha. Só que quando eu estou inconsciente, a minha escolha também é inconsciente. Logo, eu vou ser direcionado pelo ego, né? Então esse homem inconsciente, ele estará à disposição das forças do ego e terá enquanto resultado de vida o que o ego tem para oferecer, que são dor e sofrimento, e ira, rebeldia, fornicação, avareza, glutonaria, medo, tristeza, angústia, ansiedade, ódio, mentira e mais um monte de coisa, porque isso daqui, imagina que isso aqui é só um galho. Imagina as ramificações que saem de tudo isso. Imagina um galho da ira, o que sai de ramificações disso tudo, né? Então, quando a pessoa está inconsciente, ela está sendo conduzida por essa força nela. E é essa força que ela precisa morrer, matar. É nisso que ela precisa entender que não pode continuar nela, porque enquanto essa força permanece na pessoa, a pessoa não desperta a consciência. Ela despertar a consciência é entender quem eu sou. Não eu só na matéria, mas eu no todo que eu sou. Eu corpo, eu alma, eu espírito. Então despertar a consciência é isso. Então o homem precisa passar pela primeira morte, né? O livro sagrado fala também da primeira morte, ele precisa passar pela primeira morte, fazer o seu apocalipse interno, morrer para essa natureza do ego em si, matar em si mesmo todas essas manifestações que o ego produziu nele, que são todas essas questões contrárias à vida que ele está buscando, mas que ele não consegue estar, né, e que está impedindo esse homem de despertar, de acordar do sono do adormecimento. Então é necessário que ele tenha essa ação, porque essa é a ação de cada um. Não tem como eu fazer isso para você, não tem como eu fazer isso para ninguém, tem como eu fazer isso para mim. Eu só posso fazer isso na minha direção, né? Porque tá aqui, ó, tá dentro de mim. Então só eu entro e só eu consigo trabalhar em relação a isso dentro de mim. Uma vez produzida essa morte do ego em nós, então é hora de nascer. Morri, agora vou nascer. E esse nascer é o segundo nascimento, é o nascer do espírito. E aí, o que isso, né, em relação a esse nascer do espírito, o que é isso? Já dizia Nicodemos, como pode um homem grande voltar à barriga da sua mãe e nascer de novo? Como que isso é possível? Nicodemos estava na mesma condição que muitas pessoas estão hoje. Não entendia como podia se dar isso. E você que está nessa aula hoje está entendendo como que isso se dá, né? Esse nascer do espírito. No primeiro momento, quando você decide a morte do ego, né? Destronar essa força em você, você já iniciou esse processo de nascer de novo, nesse processo de nascer, né? De deixar o Cristo vir através de você. Porque não tem como o Cristo vir, o Cristo nascer através de você, se a tua casa está ocupada, se não tem lugar para ele vir, né? Se não tem onde ele habitar. Então, quando você começa essa decisão de morrer no ego, então Cristo pode vir. Agora, Eliane, fala de maneira mais simples, porque ainda está complicado. Como assim que eu vou? Como que eu mato o ego? Onde eu encontro o ego? A gente encontra o ego nas nossas ações, a gente encontra o ego nos nossos pensamentos, a gente encontra o ego nas nossas atitudes, a gente encontra o ego ao dormir, ao levantar, em todo momento da vida. Porque pensa aí como que é a tua vida. Pensa quais são os pensamentos que você tem a respeito das pessoas, a respeito de si mesmo, a respeito das coisas. Esse pensamento te gera alegria, te gera uma satisfação, te gera uma plenitude, te gera um amor, te gera uma coisa gostosa dentro do peito, ou quando você pensa sobre essas coisas todas, te vem uma tristeza, te vem um sofrimento, te vem uma dor. Então, se te vem uma tristeza, um sofrimento, uma dor, é porque você ainda está servindo a esta força do ego em você.
Porque, gente, neste mundo a gente vai ter aflição, tá? Neste plano que a gente está, a gente vai ter aflição. Só que a aflição não tira a minha paz, a aflição não tira a minha alegria, a aflição não me impede de amar. Por quê? Porque eu estou consciente de que eu vou ter todas essas coisas e que essas coisas estão servindo a minha vida, estão a meu favor e não contra mim. Então, eu paro para pensar sobre mim. E quando eu paro para pensar, eu já inicio esse processo de trabalhar sobre mim. Parei para pensar, opa, acendi uma luzinha. Essa luzinha vista lá no alto, e aí, ó, todas as forças que estão lá querendo me ajudar, falam, olha, ela tá pronta. Ela tá pronta, vamos lá ajudar. Então é como se a nossa decisão de mudar, a nossa decisão de despertar a consciência, a nossa decisão de sair do lugar, faz com que o universo comece a nos servir para isso, porque todos nós estamos aqui para isso. A gente vem, a gente cai nesse plano totalmente inconsciente de quem a gente é, totalmente adormecido, totalmente num sono profundo. À medida que a gente vai se desenvolvendo e as situações servindo a nossa vida de uma maneira doída, a gente vai despertando, a gente vai acordando, a gente vai querendo entender, opa, por que essas coisas acontecem comigo? Por que eu tô sofrendo desse jeito? Por que tá doendo tanto? Por quê? Porque eu faço tudo direitinho, eu faço tudo certinho, eu ajudo as pessoas. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque de alguma maneira eu ainda preciso desse empurrão. De alguma maneira eu preciso dessa água batendo na bunda para eu poder nadar. De alguma maneira essa situação está querendo dizer que no lugar que eu tô não é onde eu deveria estar. Então eu preciso entender que tudo está me servindo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Não está escrito todas as coisas cooperam para o mal, ou algumas coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então tudo coopera para o bem. Só que eu só vou entender que é para o meu bem quando eu estou desperta. Quando há uma consciência aqui atuando. Uma consciência divina, uma consciência do espírito, a consciência do ser que eu sou. Quando há uma consciência do ego, ele vai falar, você tá vendo o que tá fazendo com você? Você tá vendo que tá falando de você? Você tá vendo que tá pensando de você? Você vai deixar desse jeito? Ah, mas eu não deixaria desse jeito, eu não deixaria barato, eu não sei o quê. Então você precisa analisar a si, né? Conheça-te a ti mesmo, dizia o grande 3 vezes iniciado Hermes Trismegisto. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, eu preciso entrar para dentro, cair para dentro e conhecer a mim mesma, e depois eu vou conhecendo o resto. E conhecer a mim mesma, primeiro passo é despertar para a consciência. E o primeiro passo para eu despertar a consciência é morrer. Morrer nessa força que está me impedindo desse processo lindo acontecer. Muito bem. E já dizia o grande São Francisco, é morrendo que se vive, né? E realmente é morrendo que se vive. É necessária uma mudança de pensamento, uma compreensão de si no seu todo, como eu já falei, corpo, alma e espírito. Quem é você, né? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Por que na família que você veio? Esses porquês a gente precisa fazer pra gente. À medida que a gente vai fazendo esses questionamentos para nós, o nosso íntimo vai nos trazendo a resposta. O nosso íntimo vai falando com a gente. Hoje eu conversava com uma pessoa e aí ela me dizia, né? Eu estava ontem na cozinha da minha casa e de repente uma voz dentro de mim começou a falar assim: você tá com dó? Você tá com dó do teu pai. Para com isso, você está com dó do teu pai, para com isso, você está com dó do teu pai, para com isso. Eu acho alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei, olha que coisa linda, é o teu íntimo falando com você. Dê ouvido a essa voz é o teu mestre interno. Quando essa voz falar com você e a gente reconhece a voz do nosso íntimo, a gente reconhece a voz do nosso ser, ela vai corrigir muitas vezes, mas ela vai corrigir com amor. Mas muitas vezes ela também vai falar, olha, parabéns, é isso mesmo, continue, esse é o caminho. Então a gente precisa dar ouvido para essa voz interna que a gente tem dentro de nós. E essa voz vai nos dizendo quem a gente é, vai nos dizendo o que a gente está fazendo aqui, por que a gente veio aqui, qual que é o nosso propósito aqui na Terra. Então fale com o teu íntimo, porque o teu íntimo tem todas as respostas que você precisa. Quando você toma consciência de quem você é,
você passa a perceber a vida em você. E, gente, é tão maravilhoso a gente sentir a vida na gente. É muito gostoso, é muito bom. Viver é um grande privilégio, mesmo que no mundo onde tem um monte de aflição, viver é um grande privilégio. Então, essa vida do Espírito nasce em nós, quando a gente morre. E ó, essa morte, gente, ela não acontece de uma hora para outra, tá? O morrer em si. O morrer em si é um processo. É um processo que a gente precisa fazer todos os dias. É um processo diário. Porque por mais que eu tenha conseguido destronar o ego de mim, vai ter um vestígio, sabe? É igual arrancar a tiririca. Fica ali as raizinhas. Fica ali, ó. Bastou uma chuvinha, no outro dia já tem a tiririca nascendo. Não sei se vocês conhecem tiririca, que é um matinho, parece uma graminha. E nasce que é uma maravilha. Nasce que é uma maravilha. E a raiz da bichinha é lá nas profundezas. Você não consegue arrancar. Você só consegue arrancar o que parece em cima, né? Então, a gente destronou o ego em nós, mas vai ter vestígios do ego. De repente, no momento eu vou mirar com uma situação, ou com uma pessoa, ou com alguma coisa que eu escutei. Então, eu preciso estar presente para mim e falar, opa, né? A ira tá aqui, então ela se manifestou, deixa eu pegar ela e trabalhar sobre ela. Eu pego ela e faço um processo de renúncia dessa ira e eu mando embora, vai junto, não me pertence mais, né? No outro dia eu tô numa boa e de repente eu sinto uma raiva, senti a raiva, é hora de eu renunciar à raiva, vai junto também. E à medida que eu vou me percebendo na jornada, eu vou me limpando, eu vou morrendo todos os dias e nascendo de novo todos os dias, né? Então, morri, deixei o Espírito vir, o Espírito veio agora, né? Entendi quem eu sou, entendi por que eu estou aqui, entendi qual que é o meu propósito na Terra. Gente, se você não sabe qual que é o teu propósito na Terra, eu vou dizer, às vezes é uma dor de muita gente, né? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tipo, caí de paraquedas, não sei o que eu tô fazendo, não sei por que eu vim. O nosso propósito, todo o propósito do ser humano principalmente, todo o propósito do ser humano na face da Terra é servir. O ser que somos, o ser em nós, vir, tá? É servir. E aí, então, isso entra dentro do terceiro momento, que lembra que eu falei que é morrer, nascer e sacrificar? O sacrifício, gente, é o sacro ofício, tá? Sacro ofício. É o ofício sagrado. É o trabalhar para o ser que eu sou. É o servir. Esse é o sacrifício, né? Que é o sacro ofício. O sacro ofício pela humanidade. Aquilo que eu aprendi e que me trouxe consciência, que me despertou a consciência, que me deu vida. Então eu pego isso e levo para o próximo. Eu pego isso e passo adiante e vou servir a outra vida, vou servir ao meu próximo, entendendo que eu já não estou mais naquela consciência separada, né? O meu próximo lá, eu cá, ele que se vira, que cuida da vida dele, que eu cuido da... Não, eu já não estou mais nessa consciência. Eu estou na consciência da unidade. Eu estou na consciência do corpo. Eu estou na consciência de se isso fez tão bem para mim, se isso me ajudou, eu posso ajudar o outro com isso que me fez bem, com isso que me ajudou. Entendendo que ao ajudar, ao servir a vida dele, eu também sou servida. Por quê? Porque ele é eu sou ele, somos um, né? Então a gente vai tendo essa consciência. Então a gente serve com o que a gente é, né? E a gente vai dar para o outro aquilo que a gente tem. É óbvio, né? Eu falo direto aqui. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora um conhecimento de quem eu sou. E o caminho que eu trilhei, eu posso dizer para o outro, olha, tem um caminho assim aí dentro de você. Vai por esse caminho, trilha esse caminho, anda nesse caminho e esse caminho, né? E nesse caminho você vai se encontrar. Então a gente vai e a gente serve, e serve com amor, porque quando a gente desperta para o ser que nós somos, a gente entra na essência daquilo que nós somos também. E qual que é a essência daquilo que a gente é? Amor, é só o que a gente é. A gente não é nada mais que isso, nada mais e nada menos que isso. Amor é só o que nós somos. Eu sou amor, você é amor. Por quê? Porque, né, o ser que nos criou,
ele é amor e espírito. Então, nós somos seres espirituais plenos de amor, porque é só o que a gente tem. Então, a gente dá amor. Desperto em si, você vai viver a sua missão na Terra. A missão do teu espírito na Terra, do seu ser. Ficou claro o que é despertar da consciência através dessa aula de hoje? Você conseguiu entender o que é despertar a consciência? Você conseguiu, enquanto a gente falava, analisar aí dentro de você e perceber, minha consciência está desperta, minha consciência não está desperta ainda, eu preciso trabalhar mais sobre mim, eu não preciso. Agora, se você quer despertar a tua consciência, aqui na Faculdade da Alma, a gente tem uma infinidade de conteúdos para esse fim, tá? Todos os vídeos aqui na Faculdade da Alma te levam nesse caminho, te levam nessa direção de despertar a consciência. Agora, se você já despertou a tua consciência, está buscando uma maneira de servir e ainda não sabe como, a gente também tem a formação em psicanálise para você se formar terapeuta e levar vida através da tua vida para outras pessoas, certo? Qualquer coisa, só nos chamar. Então, gratidão, abraços e semana que vem a gente está de volta com mais um conteúdo.